Seja muito bem-vindo ao podcast Frequência Divina. Eu sou Inara e esse é um local para se ouvir a voz de Deus. Mais uma oportunidade para você entrar na frequência divina. E antes que eu te entregue uma mensagem de Deus, aproveite para deixar o seu like. Se ainda não é inscrito no canal, se inscreva no canal e compartilhe com todos aqueles que você conhece. Estamos todos precisando ouvir a voz de Deus. E a mensagem que eu quero trazer para você hoje está em 1 Coríntios 6, 19 e 20. Vocês não sabem que seu corpo é templo do Espírito Santo, que habita em vocês e lhes foi dado por Deus? Vocês não pertencem a si mesmos, pois foram comprados por alto preço. Portanto, honrem a Deus com o seu corpo. Hoje, eu venho aqui para mais um episódio da nossa programação Quem é Você em Cristo? E hoje eu quero dizer que você é o templo do Espírito Santo. Isso mesmo, você é o templo do Espírito Santo. Quando eu comecei a meditar nesse contexto que eu acabei de ler para você, eu comecei a perceber o tamanho da responsabilidade de ser o templo do Espírito Santo. Quantos de nós negligencia o autocuidado, o cuidado com esse templo? Quantos de nós não temos consciência do que verdadeiramente é respeitar e honrar a Deus através do nosso corpo? Olha só, quando nós aceitamos Jesus, nós recebemos o Espírito Santo, é pela fé. Pela fé nós recebemos o Espírito Santo e a partir desse momento o nosso corpo ele passa a ser o lar onde o Espírito Santo vai habitar. Mas presta atenção, o Espírito Santo é santo. Ele não pode habitar num local sujo e desorganizado. Ele precisa habitar num lugar limpo, santo, puro, organizado. No local onde haja pureza, santificação. Olha só, eu durante muito tempo, na minha conversão, eu não entendia muito bem essa palavra santificação. Na minha cabeça, a palavra santificação soava uma coisa muito religiosa. Eu não conseguia compreender, eu ficava com aquela confusão mental de, nossa, santificação, essa coisa de ser santo é muito religioso. E ao longo da minha conversão e dos meus aprendizados com o Senhor, eu fui entendendo que o processo de santificação, na verdade, é uma dádiva dada por Deus, porque Deus ele nos ensina a nos tornarmos preciosos. O que é ser precioso? É quando nós vamos sendo limpos e purificados do pecado. É quando Deus ele vai tirando as coisas sujas que destroem a nossa alma e que vai nos tornando nobre, vai nos tornando belo. Presta atenção nisso. Todos nós gostamos de olhar para uma pessoa bonita, gostamos de olhar para uma pessoa limpa, gostamos de olhar para uma pessoa organizada. A gente gosta de ver sobriedade numa pessoa, uma pessoa que tem uma postura ereta, uma pessoa que passa para a gente confiança. E tudo isso tem a ver com organização, com purificação, com santificação. Mas muitos de nós ainda não temos o discernimento de entender que cada um desses detalhes, sejam eles visuais ou espirituais, eles são construídos através do Espírito Santo. Olha só, o Espírito Santo traz vida, mas o pecado traz morte. Quando nós não cuidamos do nosso templo, nós negligenciamos esse lar e aí nós acabamos vivendo de uma maneira completamente errada. E ao invés de nós alimentarmos o Espírito trazendo vida, nós na verdade trazemos morte através do erro e do pecado. Eu vou dar alguns exemplos aqui para que você possa compreender o que eu estou falando. Muitas pessoas não entendem o que significa cuidar do templo do Espírito Santo. Olha só, presta atenção nisso que eu vou te falar. Quando Deus ele diz assim, que nós devemos cumprir a lei de amar o próximo como a nós mesmos, é porque primeiro nós devemos nos amar, porque se nós não nos amarmos, como nós vamos amar o nosso próximo? Então, para que nós possamos nos amar, é necessário que a gente comece a entender o verdadeiro sentido de ser um templo.
Se nós olharmos lá no Velho Testamento, nós vamos ver que quando Deus ele mandou os homens construir um templo, ele foi muito detalhista, ele foi muito cuidadoso, ele foi muito organizado. Deus ele foi preciso em muitos detalhes. Ele queria que o templo fosse muito precioso, ele queria que o templo fosse nobre, para que o Espírito Santo de Deus descesse sobre aquele local e encontrasse um local limpo, organizado. Quando o Senhor ele nos mostra o quão importante e precioso é um templo, nós devemos entender que nós devemos honrar a Deus através do nosso próprio corpo. A palavra do Senhor diz que tudo nos é permitido, mas nem tudo nos convém. O que nos convém? Nos convém viver, mas viver através do Espírito que nos dá a vida e não viver através de pecados que nos traz a morte. Olha só, eu vou dar alguns exemplos bem bobos e simples aqui, mas que você vai compreender a importância de cuidar do seu templo. Não precisa ser espiritual, tá? Para enxergar o que eu vou falar agora. Muitas pessoas não respeitam o próprio corpo e acabam se mutilando, acabam através de vaidades extremas e influências alterando a obra-prima de Deus. Deus já nos fez perfeitos, Deus ele já fez o nosso funcionamento agradável. E se nós apenas cuidarmos com zelo, com amor, nós ficaremos belos. Nós não vamos precisar de vaidades extremas. Existem pessoas que têm um nível de vaidade tão influenciado por essa geração agora que está muito mais apegada em valores distorcidos, que não percebe que a verdadeira beleza vem de dentro para fora. Eu vou explicar. Uma pessoa cheia do Espírito Santo produz um brilho indiscutível. Uma pessoa cheia do Espírito Santo renova a sua aparência. Na própria palavra de Deus, existem contextos que dizem que uma pessoa cheia do Espírito Santo, ela fica bela, ela fica cheia de luz. E isso já é o suficiente para que a nossa beleza externa seja demonstrada. Mas eu vou ser um pouco mais clara. Muitas pessoas não respeitam o próprio corpo, nem com as vestes, nem com a ingestão de alimentos e até mesmo com o uso de drogas e bebidas. Essas drogas e bebidas levam as pessoas ao descontrole. E isso torna o templo sujo, impuro. Como um espírito que é santo vai habitar no local sujo? Olha só, imagine você se arruma, você se perfuma, você se produz e aí você vai para um ambiente. Mas ao chegar nesse ambiente, você que está limpo, cheiroso, cheirosa, organizado, você percebe que esse ambiente está sujo, que o dono desse ambiente não está muito preocupado em limpar ele, não está muito preocupado em organizar ele. Você vai querer ficar nesse ambiente sujo, nesse ambiente mal cuidado, nesse ambiente que, poxa, vai sujar você. Esse ambiente não vai ser compatível a você que está limpo, organizado, limpa, cheirosa. Nós devemos entender que assim também é para o Espírito Santo. O Espírito Santo não pode habitar numa casa suja. E quando nós falamos de sujeira, nós estamos falando de pecado mesmo. Nós estamos falando de pessoas que acreditam que ainda podem se levar a hábitos de drogatinas, de bebidas, de fumo, todo tipo de entorpecente que contamina o corpo, que contamina o sangue. O nosso sangue tem que ser purificado e santificado. O nosso templo tem que ser cuidado para receber o Espírito Santo. Olha só, uma coisa muito simples que é muito óbvia, não precisa ser espiritual para saber, é a ingestão de alimentos. Quantas e quantas pessoas se destroem por ingerirem alimentos errados. Essas pessoas muitas das vezes são acometidas a enfermidades, porque não conseguiram administrar a única coisa que lhe foi dada, a própria vida, o próprio corpo. Essa pessoa não se preocupou com o que ela estava ingerindo. Ela simplesmente foi pelo prazer e, olha só, muitas pessoas, até mesmo aquelas que professam a fé em Deus, que conhecem a Bíblia, que oram, que são intercessores, muitas pessoas negligenciam essa parte porque esquecem que o Espírito Santo habita em nós. Olha só, tudo isso precisa estar alinhado. Tudo o que fazemos precisa estar em harmonia com Deus.
As coisas de Deus são puras, são santas. As coisas de Deus são nobres. Nós devemos entender que como nós nos vestimos, o que nós ingerimos, o que nós usamos, o que nós fazemos glorifica ou desonra a Deus. Eu acabei de ler para você, o seu corpo não pertence mais a você. Por isso você precisa honrar a Deus. Deus pagou um alto preço pelo seu corpo. Presta atenção nisso que eu vou te falar. Nos episódios anteriores dessa programação Quem é você em Cristo, eu disse a você que Jesus ele te comprou. Mas se ele não tivesse te comprado, você seria destruído pelo inimigo da sua alma. Assim, presta atenção, nós fomos comprados por Deus. Se nós não tivéssemos sido comprados, nós teríamos sido destruídos. Mas Jesus comprou. E agora que ele comprou, ele quer nos limpar, nos purificar, ele quer nos transformar, ele quer colocar ordem para que o Espírito Santo dele possa habitar. Mas para isso nós devemos honrá-lo através das nossas vestimentas. Quantas pessoas ainda não entendem que a maneira com que se veste fala muito de sua alma? Quantas pessoas acreditam que expor o próprio corpo faz elas mais bonitas, mais valiosas, mas na verdade não. Elas estão se expondo, se desonrando a Deus, instigando desejos e todo tipo de promiscuidade em outras pessoas. Lascívia é um pecado. Instigar nas outras pessoas um desejo em momentos impropícios, em pessoas que não necessariamente são pessoas para sentir esse tipo de situação. Então, o que eu quero dizer com isso? O Senhor ele nos diz claramente, nós devemos honrar a Deus com o nosso corpo. O nosso corpo é templo do Espírito Santo. Nós devemos respeitar o nosso corpo. Presta atenção nisso que eu vou falar agora, que essa é a parte mais importante. Muitas pessoas dessa geração vivem uma vida de promiscuidade sexual. Muitas pessoas que caminham, vivem em fornicação, pessoas que se relacionam umas com as outras e têm relacionamentos trocados. Essas pessoas acham que isso não tem importância. Mas eu quero dizer a você que está me ouvindo que o ato sexual é um pacto de sangue. Assim como uma doença sexualmente transmissível, você também pode adquirir através desse pacto de sangue maldições, pessoas que tiveram contato com outras e se tornaram uma só com essas pessoas, elas contaminam o próprio corpo. E contaminando o próprio corpo não pode ser templo do Espírito Santo. A palavra do Senhor diz que muitos pecados podem ser perdoados, mas esse que a gente comete contra o nosso próprio corpo é um dos piores pecados, porque esse nós pecamos contra o Espírito Santo, porque o nosso corpo é o templo do Espírito Santo. Nós devemos entender que para que o nosso corpo ele seja valorizado, ele seja respeitado, nós não devemos entregar o nosso corpo para qualquer pessoa, em qualquer lugar, em qualquer situação. Nós não devemos sair fazendo pacto de sangue com qualquer pessoa. Nós não devemos agir com negligência, como se isso não fosse nada, como se isso fosse banal. Essa geração está acometida de muitas perturbações e opressões malignas justamente por pactos de sangue com pessoas desconhecidas. É tanto pacto de sangue trocado que a opressão maligna deixa essas pessoas emocionalmente, psicologicamente e espiritualmente destruídas. Por isso hoje eu quero dizer a você que o seu corpo ele é o templo do Espírito Santo. Você é templo do Espírito Santo. É necessário que você fortaleça o templo, você fortaleça o Espírito Santo no seu templo, cuidando dele. Quando você cuida do seu templo, quando você se respeita, quando você tem um autocuidado, um amor próprio, quando você tem um autodomínio no qual você abre mão de prazeres carnais que te levam à destruição, você começa a cuidar melhor do seu templo. E cuidando melhor do seu templo, você fortalece a sua conexão com Deus. Você se torna mais sensível ao Senhor. Olha só, muitas pessoas questionam por que não ouvem a Deus. Muitas pessoas questionam por que não conseguem discernir a palavra do Senhor. Muitas pessoas questionam por que Deus não responde às orações. Mas essas mesmas pessoas não percebem que não organizam o templo, que não cuidam do templo, que não estão buscando estratégias para que o Espírito Santo tenha prazer em habitar dentro delas. Quando eu falo isso, meu irmão e minha irmã, eu me incluo, porque eu preciso cuidar do meu templo. Eu preciso ter esse mesmo autocuidado, esse autocuidado com a alimentação,
esse autocuidado com evitar todo tipo de entorpecente que possa me levar ao descontrole, evitar todo tipo de lascívia e comportamento que desrespeita e desonra ao Senhor. Eu acabei de ler para você o corpo, o seu corpo. Eu vou ler o versículo novamente. Vocês não sabem que seu corpo é templo do Espírito Santo, que habita em vocês, num corpo que foi dado por Deus. Presta atenção, Deus ele te deu, ele nos deu a oportunidade de ser resgatados, libertos e salvos para continuar vivendo dentro desse corpo. Esse corpo não nos pertence mais, agora ele é de Deus, porque quando ele resgatou, ele nos deu o Espírito, e agora o Espírito habita em nós, mas para que ele possa ser fortalecido, nós precisamos cuidar desse templo. Então que hoje você entenda que em Cristo você é templo do Espírito Santo e que muitas das coisas que acabam não dando certo espiritualmente estão ligadas com a negligência que você tem com o próprio corpo. É necessário que você respeite o templo do Espírito Santo. É necessário que você santifique o templo. É necessário que você aumente a sua conexão com Deus, evitando todo tipo de pecado que possa contaminar o seu corpo, contaminar o seu templo. Olha só, é inteligente, é precioso cuidar do nosso corpo. É uma coisa que parece muito óbvia, mas muitos de nós não temos essa responsabilidade. Por isso que hoje essa palavra possa entrar no seu coração como uma semente, fazendo você fazer uma autoavaliação. Começa agora mesmo nessa mensagem a olhar para você mesmo, para a sua alimentação, para os tipos de coisas que você ingere, se você ainda ingere algum tipo de bebida alcoólica, se você ainda acha que beber não influencia. Olha só, meu irmão e minha irmã, tudo que você ingere traz uma consequência futura para o seu corpo, seja olhando de uma visão física, olhando de uma visão espiritual. Cuide do seu corpo, não somente para que você tenha anos longos de vida, mas para que o Espírito Santo de Deus possa habitar em você e assim você possa receber mais sabedoria de Deus, mais dádivas do Senhor, para que assim a sua conexão com Deus aumente, para que você fique sensível à voz do Senhor, para que você tenha suas orações respondidas, para que você possa ser guiado e viva dentro de um propósito de paz, de amor, cheio dos frutos do Espírito Santo. Feche os seus olhos, deixa eu orar por você. Senhor meu Deus, eu quero te apresentar nesse momento a pessoa que está ouvindo essa oração. Eu quero pedir a Ti, em nome de Jesus, que vá de encontro a ela. Senhor, nós precisamos que o Senhor nos fortaleça e nos ajude a ser santos. A Sua palavra diz, sejam santos porque eu sou santo. Então, Senhor, nos ajude a ser santos. Nos ajude, Senhor, a respeitar o nosso corpo, a respeitar o Seu templo. Nos ajude, Senhor, a compreender que nós devemos Te honrar com as nossas vestes, com a nossa postura, com aquilo que comemos, com aquilo que evitamos comer, com aquilo que evitamos ingerir. Senhor, nos ajude a preservar a nossa alma, sem manter contatos e pactos de sangue com qualquer pessoa. Nos ajude a entender como somos preciosos para Ti, como devemos cuidar de nós mesmos, nos preservando, nos reservando, evitando e renunciando todo tipo de mal que possa nos prejudicar. Em nome de Jesus, que a partir desse momento, Senhor, o Senhor nos ajude a expandir a consciência e não resistir à Sua voz. Senhor, não permita que o inimigo permaneça com algum tipo de resistência em alguma mentalidade, mas que a partir desse momento o Senhor abra os nossos olhos para ver o que nós não estamos vendo, abra o nosso entendimento para entender o que nós não estamos entendendo e nos ajude a tomar um novo posicionamento, um posicionamento de autorresponsabilidade, de respeito e honra ao nosso corpo, ao templo do Espírito Santo. É o que eu te peço, em nome de Jesus. Amém. Essa é mais uma mensagem contida na nossa programação especial Quem é você em Cristo? Se você não ouviu todas as mensagens ainda, acompanhe cada uma delas. É uma programação de 21 dias para edificar a sua alma, fortalecer a sua fé e fazer com que você caminhe sendo quem Cristo te chamou para ser. Que a paz do nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo esteja sempre contigo.